Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda você que acompanha conosco o programa Preparando o Domingo. Este é o 4º domingo do Advento. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir as leituras que esta liturgia de hoje nos propõe. É a leitura das missas, das celebrações que ocorrerão no domingo pela manhã. Afinal, domingo à noite já será a véspera do Natal e ali já teremos, portanto, a liturgia da vigília. Mas o domingo, o 4º domingo do Advento, ele compõe esta sequência de leituras bíblicas que nos preparam para acolher a mensagem que a liturgia do domingo melhor, a liturgia do dia do Natal nos oferece. Portanto, antes de celebrarmos o dia do Natal, vamos celebrar o 4º domingo do Advento, escutando as leituras que a liturgia nos oferece para esta manhã de domingo, véspera de Natal. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura é extraída do livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 7, que diz assim: Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas, nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Esta é uma profecia que está lá no livro de Samuel. E é curioso que o texto começa nos dizendo que Davi, depois que ele tinha se instalado, depois que ele tinha conquistado o seu reino, não havia ninguém que ameaçasse o seu poder, a sua soberania, decide que agora era hora de construir, portanto, um templo, uma casa para o Senhor, né? E aí, claro, ele diz: eu já estou instalado em uma casa, falta a casa do Senhor. Podemos bem imaginar que a preocupação de Davi de se instalar antes de instalar-se, antes de buscar a Deus mesmo, não deve ter sido algo muito agradável aos olhos daquele que escreve o texto, e faz a gente entender que Davi, de alguma maneira, será repreendido por Deus, porque Deus vai dizer: não é você que vai construir uma casa, mas sou eu que vou construir uma casa para você. Nesse sentido, Deus toma sobre si, para si, a liderança desse processo, né? Davi, que liderou tantos do seu tempo e conquistou territórios, agora quer de alguma maneira também tomar posse daquele que deu a ele tudo.
E para provar que Davi não conquistou nada, mas foi Deus quem conquistou tudo, o profeta vai dizer alto lá: quem vai te dar uma casa, na verdade, é Deus. Não é você que vai dar uma casa para ele. Veja como a lógica do texto nos faz perceber que Deus está curando aqui, de alguma maneira, a arrogância de Davi, de querer ter a presunção de oferecer a Deus algo, uma casa para Deus. E Deus diz: não, quem vai te dar uma casa sou eu. E esta casa, que se refere no texto bíblico, é aquilo que se fala da sucessão dos reis, uma casa real, não é? Que os seus filhos reinarão depois de você. Era assim que se chama, não é? A casa real, a família que vai gerando um filho e cada filho vai sucedendo o pai na condução do reino. Essa é uma novidade em Israel. Nunca havia acontecido isso antes. Deus suscitava a cada morte, a cada vez que um líder morria, um outro líder, mas nunca tinha suscitado alguém que tivesse sido filho de outro. E cada vez que alguém colocava o seu filho para governar Israel depois de ter governado, a coisa andava mal. Aconteceu isso para o sacerdote Eli, que colocou seus filhos para tomar conta do santuário. Aconteceu com o próprio Samuel, que colocou seus filhos para governar e deu errado também. Então aqui, pela primeira vez, Deus abençoa a sucessão. Davi vai ter uma casa. Davi, dali por diante, os seus filhos poderão reinar. Mas veja como essa profecia, que no tempo em que foi escrita, provavelmente se referia a Davi mesmo, com o tempo ela teve que ser ressignificada, o que significa dizer que Davi morreu, seus filhos morreram e o reino se perdeu. Mas como poderia, então, a promessa de Deus ter ficado em vão? É dali, então, que os cristãos vão recuperar uma promessa que também foi interpretada de outra maneira pelos judeus. Isto é, na hora que Davi não tem mais sucessores, vamos interpretar esta profecia de outra maneira. Não será um filho carnal de Davi, mas o Messias é aquele que é enviado de Deus. E, portanto, é um filho espiritual. É um filho espiritual de Davi, porque vai herdar a promessa, mas é Deus quem vai enviar. É por isso que quando a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente fala que Jesus é filho de Davi e coloca inclusive José como um dos sucessores de Davi, ou um herdeiro do trono de Davi, ou um familiar de Davi, não é? Simplesmente, né, para dizer que José descende de Davi. Né? Na linhagem de sucessão, José seria um dos filhos de Davi. Para um pouco nos conectar com esta profecia de que Deus disse que a sua casa, o seu reino, não terá fim. Mas entendamos, estamos já nos referindo a uma realidade que é espiritual. É Deus quem faz, então, a sua casa permanecer de pé, porque faz, então, Jesus herdar a promessa de Davi. Esta promessa que aqui vemos descrita na primeira leitura. É uma promessa que, no tempo que foi feita, ela se referia à casa mesmo, aos filhos reais de Davi, mas que, com o passar dos anos, passou a ser considerada de outra forma. Deus haverá de enviar um seu filho, de modo que a última frase dessa profecia se cumpre em Jesus, não é? Ele será para mim um filho e eu serei para ele um pai. É assim que os cristãos vão compreender essa profecia e vão anunciar, não é? Jesus é filho de Davi, porque Deus o fez filho. Deus fez Jesus ser filho de Davi no sentido de Jesus herda esta promessa. Ele é herdeiro desta promessa de uma casa que não terá fim. E aí sim, definitivamente esta promessa se realiza. A casa que é o reino de Deus, o reino que Jesus anuncia, não terá fim. Né? Deus é pai para Jesus, Jesus é como um filho, e é assim que os cristãos, portanto, entenderam essas profecias. É por isso que o Salmo vai poder então dizer assim, a alegria dos cristãos: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Que é lógico, um salmo que foi escrito pela comunidade de Israel antes que Jesus nascesse e, portanto, ela já servia para recordar tudo aquilo que Deus já havia manifestado ao longo da história, desde a criação, quando escolheu este povo, quando libertou do Egito. E aí tem esse salmo que canta os louvores de Deus, né? Eu cantarei eternamente o vosso amor, um salmo que faz uma referência diretamente a Davi. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Então, esse juramento que Deus faz a Davi, ele se realiza, né, se concretiza em Jesus. É assim que os cristãos vão ler, né, o Antigo Testamento, associando as passagens em que possam ter uma referência àquilo que Jesus fez com a fé e a esperança cristã. Não à toa é o que a gente vai encontrar, de fato, na leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que diz assim: irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo.
de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. E Paulo está, assim, glorificando a Deus por causa da fidelidade ao evangelho que ele prega, não é? Que é Jesus Cristo. Portanto, de um sigilo, não é? De um mistério mantido em sigilo. Que é isso, né? Como é que Deus vai nos salvar? E esse mistério se revela em Jesus, né? Encarnando-se. Aí ele diz, agora este mistério foi manifestado, e mediante as escrituras proféticas, olha aí uma referência à profecia de Samuel, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. É assim que Paulo então interpreta as Escrituras e vai concluir. A ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É um louvor de Paulo por reconhecer que Jesus concretiza as Escrituras, né? As profecias antigas. Ele reconhece que ali Deus cumpriu tudo aquilo que havia anunciado. É assim, então, que aquele mistério escondido, como ele diz, né? Como é o mistério escondido? Isto é, como é que Deus vai suscitar um novo filho de Davi? Se os filhos de Davi já desapareceram, foram levados para o exílio, nós não temos mais nenhum descendente de Davi vivo. Esse mistério se revelou em Jesus, encarnando-se, não é? Sendo ele mesmo esse filho da promessa. É assim, então, que essas leituras do quarto domingo do Advento nos preparam para aquilo que o Evangelho vai anunciar, que é claro, né? É um anúncio próximo do que está para acontecer na liturgia, porque já aconteceu, obviamente. Então, na liturgia, vamos celebrar este nascimento. Aclamemos, então, o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. O evangelho de hoje é uma pintura do texto de Lucas. Lucas pinta um quadro fantástico, fabuloso, que foi depois também reproduzido nas obras de arte que conhecemos pelo mundo afora, em esculturas, pinturas, porque de fato, como um verdadeiro pintor, Lucas descreve uma cena que poderíamos todos nós caminhar com Lucas e pintando também na nossa cabeça, na nossa imaginação. E quantos vazios, quantos buracos ali, lacunas do texto, fazem com que a nossa imaginação ainda vá mais longe. O texto diz apenas que o anjo entrou onde ela estava e disse: mas na nossa cabeça Maria estava rezando, Maria poderia estar em um momento de introspecção, mas o texto não diz nada disso. Diz que ela estava, onde ela estava? Podia estar na cozinha, podia estar no quarto, podia estar no jardim, podia estar em qualquer lugar. Simplesmente aonde ela estava, o anjo aparece. Aonde nós estamos, aonde nos encontramos, na situação da vida em que estivermos, é ali o lugar em que Deus se manifesta. Coisa interessante, não é? A gente não precisa ficar preparando muito este encontro, porque este encontro vai nos alcançar aonde estivermos.
e como estivermos, né? Não depende das nossas condições, não depende de nós a vinda do encontro com Deus, não depende da nossa vontade de dizer, eu vou preparar este encontro porque Deus há de vir, Deus virá, tenho certeza. Não, simplesmente Deus vem. E como é que Deus vem? No momento que a gente menos espera, a gente percebe uma emoção maior da sua presença, a gente percebe que algo aqui nos envolve com um manto de eternidade. Quando o momento de alegria intenso ou um momento de tristeza intensa, certamente os momentos intensos da vida costumam trazer para nós lições ou experiências que marcam. E a gente pode imaginar, então, que aqui temos uma intensidade sendo marcada por uma figura de anjo. Um anjo estava aqui, provavelmente, porque foi tão intenso tudo aquilo que experimentei. Então, esta intensidade é aquela também que vai se manifestar nessa afirmação que nós repetimos depois na nossa saudação, que a gente chama de Ave Maria, porque esse Ave é uma saudação latina que equivale àquela saudação também hebraica, que poderíamos dizer salve, alegra-te, alegria. E aqui a gente vê o nosso texto traduzindo alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, né? Ou salve, aquela que foi agraciada, o Senhor está contigo. Isto é, reconhecemos, portanto, a graça, a presença de Deus ali. É isso que faz o anjo quando encontra Maria. E ela fica perturbada, porque afinal, como reconhecer isso, né? Como se dar conta de que temos sido agraciados por Deus e Deus está conosco. E essa é uma experiência que nos renova interiormente quando percebemos isso. Então vejam como esse texto de Lucas está nos falando de uma realidade espiritual, mas uma realidade também experimentada humanamente por cada um de nós quando percebe dentro de si este encontro com Deus, né? Ali onde estamos, Deus vem. E assim como Maria, ali onde estava, o anjo entrou onde ela estava e disse. Então esta palavra que a gente ouve, o anjo, aqui através da pena, da letra de Lucas, é algo que nós podemos também experimentar dentro de nós. De certa forma, aquilo que vamos celebrar no Natal é este desejo, que ali onde estamos, sejamos visitados por Deus. E aí todo o resto do texto a gente vai ver como uma pintura, um diálogo entre este anjo e Maria, que, lógico, né, está ali fazendo esse papel daquele que cumpre uma profecia. Deus haverá de dar o trono de Davi. Curioso que se diz que é José, que é o descendente de Davi. E a gente pode imaginar, poxa, um carpinteiro descendente de um rei, e por que este carpinteiro não era também assim querido por este povo como descendente de um rei tão querido como Davi? Então a gente já vê o quanto o texto de Lucas está traduzindo uma expectativa espiritual. Não é preciso que nós tenhamos que correr atrás de qual é a relação estrita entre José e Davi para que possamos ver nisso. Para Lucas isso não importa. O que importa é que a profecia se cumpre, porque Jesus é aquele que Deus prometeu, um filho de Davi. Assim como ele suscitou Davi, suscita um filho de Davi de quem ele quiser. Não é preciso que seja um filho de Davi na carne, não é? Tanto que, se a gente diz que Maria concebeu sem a concorrência de José, porque foi do Espírito, obviamente ela não teria recebido a descendência de Davi pela carne. Então, se Jesus recebe a descendência de Davi, ela só pode ser uma descendência espiritual. Por isso, o relato que escutamos, o relato do anúncio a Maria, não é outra coisa senão um relato também espiritual, de uma relação espiritual que ocorre no acolhimento de um desejo, no acolhimento de uma vontade de fazer parte desse projeto de Deus. Assim, podemos bem entender como este anúncio do anjo a Maria, o anúncio de Jesus, é um anúncio que procura conectar aquilo que eram as profecias antigas com aquilo que a gente reconhece ter acontecido em Jesus. Afinal, a sua ressurreição mostrou que ele não era um homem qualquer. Ele ressuscitou, então ele é um homem especial. Mas não apenas, afinal, nenhum homem especial ressuscitaria, então ele é Deus mesmo. Esta origem divina de Jesus acaba sendo marcada por esta visita de um anjo que anuncia à sua mãe a sua chegada. É uma maneira de exaltar o nascimento de alguém que manifestou ser acima da média, que manifestou ser extraordinário, manifestou ser aquele que não poderíamos jamais imaginar que existiria no mundo, um homem como Jesus. E assim vemos também a história de Jesus sendo contada, a origem de Jesus sendo contada por Mateus e por Lucas, com algumas diferenças que mostram que ambos desejavam apenas manifestar essa extraordinária forma de vir ao mundo de Jesus. Ele não apenas morreu e ressuscitou de modo extraordinário, mas ele também veio ao mundo de modo extraordinário. E o que há de extraordinário nisso
é o fato de que ele veio de uma virgem, uma mulher que não podia ter filhos, ou melhor, que não tinha encontro com homens, como Maria vai mesmo reconhecer, veio, portanto, de um nascimento extraconjugal, um nascimento que não teve relação conjugal para que pudesse existir. Portanto, Jesus é fora da média, é fora da história e, ao mesmo tempo, está na história por uma razão que extrapola a nossa compreensão. É assim que esse texto quer nos ensinar qual é a origem de Jesus. Ele nasceu na história, mas a sua origem não é da história. Ele não participa da história na sua origem, porque para ser da história é preciso que um homem e uma mulher gerem um filho. E ele nasce de uma maneira assim extraordinária. Então vemos o quanto a mensagem teológica de Lucas é dizer: Jesus é extraordinário não apenas na sua morte e ressurreição, mas a sua vinda ao mundo é uma vinda extraordinária, fora dos padrões do conhecimento que nós podemos ter sobre isso. É assim, então, que a encarnação de Jesus se manifesta nesses textos do nascimento. E é preciso, então, ler com este olhar artístico com que Lucas pintou o seu texto. É com a grande arte, com grande beleza, que Lucas pinta para nós esse quadro. E é assim, com o sentimento dessa beleza artística de Lucas, que nós precisamos compreender o sentido da sua teologia, o sentido do seu texto, que é esse de nos mostrar a beleza do nascimento de alguém tão extraordinário quanto Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida e obrigado porque reconhecemos em Jesus a possibilidade de uma nova vida, isto é, essa esperança que temos de que a vida se renove dentro de nós a cada instante, todos os dias, até que um dia ela possa definitivamente encontrar-se contigo. Essa esperança que nasce conosco junto com o Natal possa nos acompanhar durante todo o ano vindouro. É o que nós desejamos e vos pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica a dica! É véspera de Natal, todos nós nos sentimos mais sensíveis, mais emocionados, mais desejosos de expandir o amor que temos dentro de nós e de receber amor. Nem sempre encontramos na vida quem nos ofereça esta chance de um abraço. Portanto, não perca as oportunidades nesses dias de abraçar alguém e dizer Feliz Natal. Manifeste amor. Quem sabe quem está ao seu lado não está precisando justamente de um abraço assim. Fica a dica. Preparando o domingo.